Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal, começando mais uma semana de vídeo aqui no canal Cristiano Santos, radialista, muita informação pra gente trazer pra você. Mas antes, quero te perguntar, como que foi o seu final de semana? E aí, foi bom? Belezinha? Foi tudo isso? É mesmo? Que coisa boa, né? Que coisa boa, bacana demais. O meu também foi maravilhoso, passei trabalhando, então foi bom demais, né? Então, agora chegou a hora de começarmos mais uma semana de vídeos aqui no canal. Eu te convido para assistir esse nosso vídeo, que nós vamos falar de futebol, né? De tudo que aconteceu aí no esporte no Brasil e também no mundo, a partir de agora para você, nesse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Pois é, hoje é dia 9 de outubro de 2023 e a gente está por aqui para trazer muita informação. Entre elas, Série B, Série C, Série A do Brasileirão. As demais informações a gente traz para você também sobre a confirmação, né? Agora é oficial, Tite é o novo técnico do Flamengo. E programação de Tite tem apresentação e primeiro treino pelo Flamengo já amanhã, na terça-feira, lá no Ninho do Urubu. E o Botafogo tem 81% de chances de título. Santos tem 71% de ficar na Série A. Bahia tem 66% e Vasco tem 54% de chance de continuar na Série A do Brasileirão. Já a gente fala sobre essas estatísticas, né? Quem vai ficar na Série A, quem vai para a Libertadores da América, quem vai também conquistar o título do Brasileirão. Botafogo voltou a vencer, né, no clássico carioca contra o Fluminense. Já na ginástica artística, Rebeca Andrade é prata e Flávia Saraiva leva bronze no solo do Mundial. Falaremos também sobre Série C, a definição aí dos 4 colocados, dos 4 times, na verdade, que subiram para a Série A. Já tinha 3 garantidos, né? Aliás, já tinha um garantido na Série A do ano que vem, né? A Série B, na verdade, do ano que vem. E agora a confirmação dos outros 3 que faltavam aí para completar os 4 times que disputarão a Série B do ano que vem. Falaremos também sobre vôlei. Renan Dalsotto alega problemas de saúde ao deixar a seleção. Abre aspas, decisão pensada, fecha aspas. E ainda falaremos sobre o Botafogo, porque Tiquinho Soares vê Botafogo unido e fala sobre Laje, abre aspas, não conseguimos impor o que ele queria, fecha aspas, disse aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, e também do Botafogo. E o Fluminense está com a cabeça na decisão, né, rapaz, perdeu aí o clássico para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, mas a cabeça do Fluminense está realmente na Libertadores da América, na final, na decisão da Libertadores. Final da Libertadores da América, a torcida do Fluminense ficará no setor sul e terá 20 mil ingressos. Já a gente volta para a gente falar muito mais para você, as nossas notícias, as nossas informações desta segunda-feira. Claro que eu conto com você sempre. 2 recados, um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, para você que está aí assistindo esse nosso vídeo e quer divulgar sua marca, o seu produto, a sua empresa, coloque a voz de Cristiano Santos para divulgar tudo isso aí para você. A gente grava para você aqui mesmo, né? E manda rapidinho para o seu WhatsApp, para o seu e-mail, enfim, da maneira que você quiser aí, tá bom? Preste atenção no anúncio, mas caso você não consiga aí anotar o nosso WhatsApp, é o 77998102174. Em nome também de Porções e Bolos da Linde, que tá com a promoção bem bacana. Você fechando 3 meses de marmita, a última semana, né? A última semana que fecha esses 3 meses é grátis. Você não paga nada por isso. Pois é, a última semana é totalmente grátis. Entre em contato aí com a mulher dos bolos e das porções também, das marmitas, né? Pelo 77998647115, Porções e Bolos da Linde. Porções e Bolos da Linde também tá lá no Instagram, né? _Bolos da Linde, @Bolos da Linde. Mande aí um direct lá pra mulher das porções e dos bolos
das tortas, enfim, a Lindy Santos, que ela vai te responder por lá também, tá bom? @bolos da Lindy lá no Instagram. Preste atenção aí nesses recados e depois tem a nossa tradicional vinheta e aí sim a gente volta para falar de futebol, de esporte para você. Segura aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente começar a noticiar, trazer informação para você que está ligado com a gente nesse vídeo que abre aí a semana de vídeos aqui do canal Cristiano Santos, radialista. Eu já começo falando do Flamengo, né, rapaz? Flamengo que confirmou, agora é oficial. Tite é o novo técnico do Flamengo. Para você que me acompanha nas minhas redes sociais, eu coloquei lá ontem essa confirmação, a oficialização, né, da contratação do Tite pelo Flamengo. Coloquei lá no @Cristiano Santos Radialista. Você que me acompanha por lá no Instagram, você sabe, você ficou sabendo aí em primeira mão, né? Você que me acompanha também lá no TikTok, que é Cristiano Santos V, também ficou sabendo em primeira mão da confirmação do técnico Tite como novo comandante rubro-negro. Programação de Tite tem apresentação em primeiro treino pelo Flamengo na terça-feira, mais conhecida como amanhã. Se nos últimos dias Tite ainda não tinha certeza se trabalharia em 2023, tal panorama mudou radicalmente no domingo, quando ele e o Flamengo chegaram a um acerto definitivo. Pois é, o primeiro dia de trabalho, aliás, está previsto para terça-feira. Amanhã, Tite terá 8 dias de treinamento até a data prevista para sua estreia contra o Cruzeiro no próximo dia 19, às 19 horas no Mineirão, pelo Brasileirão. O rubro-negro atualmente é o 5º colocado com 11 pontos, atrás do líder Botafogo. O gaúcho de 62 anos assinará contrato nesta segunda-feira, ou seja, hoje. O vínculo será válido até o fim de dezembro de 2024, quando o mandato de Rodolfo Landim se encerra. Mesmo assim, mesmo ainda sem a assinatura, está dentro aí do planejamento rubro-negro que o treinamento seja apresentado e comande aí, na verdade, que o técnico, né, que o treinador comande aí o seu primeiro treinamento já na terça-feira, data da reapresentação do elenco, após 2 dias de folga. No sábado, o time comandado pelo interino Mário Jorge empatou com o Corinthians em São Paulo. Tite chegou com 3 auxiliares: César Sampaio,
ex-jogador, né? Matheus Bach e o Kleber Xavier. Um analista de desempenho e um preparador físico, o paulista Fábio Mancheregian, único dos cinco aí que já trabalhou no clube carioca entre 2013 e 2004. O ex-comandante da seleção será o terceiro treinador do clube no ano de 2023. Antes, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli foram demitidos do rubro-negro. Quero saber de você, meu amigo torcedor do Mengão. Foi uma boa contratação? Foi certa a escolha de Tite para comandar esse momento turbulento do Flamengo? Essa pressão, essa panela de pressão que se criou esse ano no rubro-negro carioca? Foi a melhor escolha? Ou você preferia que o Flamengo fosse atrás realmente do Jorge Jesus aí? Mas Jorge Jesus está empregado, né, gente? Eu acho que foi uma boa contratação, na minha maneira de ver, né? Foi uma boa contratação, porque assim, por que vocês acham que teve tantas reuniões para que o Tite chegasse ao denominador comum com o Flamengo e fechasse o negócio? Porque certamente, eu já disse outras vezes aqui, para não ficar muito repetitivo, muitas cabeças vão rolar. Lógico que ele vai conhecer os jogadores. Muitos jogadores não vão fazer parte do elenco do Flamengo no ano que vem. Aqueles que têm contrato vencendo vai facilitar a coisa. Aqueles que não têm contrato vencendo, alguns podem sair mesmo assim, né? Emprestados ou vendidos, enfim. Aí a direção do Flamengo vai ver qual a melhor maneira. Mas com certeza vai haver aí muitas mudanças no Flamengo, não tenho dúvida disso. Tanto na questão de sair, quanto na questão de chegar, né, jogadores no rubro-negro carioca. Acredito sim que com o Tite no comando, o Flamengo vai melhorar. Não posso afirmar, né, falar assim, com certeza, não dá para afirmar, porque futebol é um trem muito difícil de a gente afirmar alguma coisa, né? Mas, pelo que a gente conhece do Tite, os trabalhos de Tite, ele costuma arrumar equipes, né? Costuma organizar equipes. Se deixarem o homem trabalhar, com certeza vão aparecer os frutos no ano que vem. Já a gente fala de porcentagem aí do Brasileirão, quem cai para a Série B do Brasileirão, quem vai para a Libertadores, quem tem mais chance de título. O Botafogo voltou a vencer depois de 5 rodadas sem vitórias. Vamos falar da ginástica artística. As meninas fizeram bonito, né? Rebeca Andrade é prata e Flávia Saraiva leva bronze no solo do Mundial. Rebeca Andrade escreveu mais um capítulo da história da ginástica artística do Brasil. Ontem, no domingo, a ginasta de 24 anos abriu o último dia aí de competições do Mundial da Antuérpia com um bronze na trave, o único pódio que lhe faltava no currículo. No solo, embalada por hits de Beyoncé e Anitta, puxou uma dobradinha nos degraus mais baixos do pódio com Flávia Saraiva, bronze em uma série com ritmos brasileiros. Nas duas provas, a americana Simone Biles ficou no topo, somando 23 ouros em mundiais. O Brasil encerrou a participação no Mundial da Antuérpia com um recorde. Foram 6 medalhas, 1 ouro, salto de Rebeca, 3 pratas individual, geral e solo de Rebeca, além de por equipes, e 2 bronzes, trave de Rebeca e solo de Flavinha. É também a primeira vez que 2 brasileiras dividem um pódio de um mundial. Pois é, foi um pódio mais especial. Há uns dias me fizeram a pergunta de com que ginasta eu queria dividir um pódio. A primeira e única pessoa que passou pela minha cabeça foi ela, no caso a Flávia. É minha companheira, sempre torci muito por ela. É um prazer dividir treino e esse pódio com ela, disse Rebeca. É uma medalha muito importante para mim e para toda a equipe. É um sonho que está sendo realizado. Depois de tudo que aconteceu comigo, cirurgia no tornozelo, poder estar
Poder estar de volta e ganhar a medalha é indescritível. É dever cumprido, mesmo com dor e com toda a batalha. É muito bom estar aqui, disse Flavinha. Parabéns então às meninas aí da ginástica artística que fizeram bonito demais, né? Já já a gente fala de Série C do Brasileirão, já tem definido aí as 4 equipes que disputarão a Série B do ano que vem. Falar de vôlei, Renan Dalzotto alega problemas de saúde ao deixar a seleção. Abre aspas, decisão pensada, fecha aspas. A decisão foi tomada aos poucos. Nas últimas semanas, Renan Dalzotto viu a necessidade de parar. A Covid, que o deixou internado por 36 dias em 2021, deixou sequelas. Estresse, palpitação, dormência nos braços. Ainda deve passar por cirurgias nos joelhos. Ao conversar com a mulher, a Analisa Blando preferiu sair de cena, não importasse o resultado final do pré-olímpico. Apesar da vaga para Paris, disse adeus à seleção brasileira. Renan assumiu o comando do vôlei masculino em 2017. Acumulou bons e maus momentos à beira de quadra. A temporada, porém, foi sob pressão. Após a perda do Sul-Americano para a Argentina, chegou ao pré-olímpico pressionado. O início ruim só aumentou os questionamentos, inclusive da torcida. Hoje é uma decisão familiar, médica. Preciso cuidar da minha saúde física e mental. Estou há mais de 50 anos no vôlei. Aqui é um afastamento do comando da seleção brasileira. Não quer dizer que estarei fora do vôlei. O vôlei é minha vida. Me deu tudo de tempo. Meu desejo de viver, minha felicidade, a energia que tenho. Não posso, nesse momento, deixar o vôlei me tirar o que ele mais me deu. Vou dar um tempo e vou retornar com certeza em outras funções, clubes, enfim. Estarei sempre à disposição do vôlei. Foi uma decisão bem pensada, familiar. Não foi fácil dividir as coisas, disse o ex-técnico da seleção brasileira. Renan disse deixar a seleção com orgulho ao garantir a vaga olímpica antecipada para os Jogos de Paris. O Brasil terá tranquilidade para se preparar. Missão cumprida, porque era a principal competição de 2023. Eu gostaria que todo mundo entendesse o que é o processo. O esporte é assim, a gente precisa botar os jovens para jogar. Esse é o processo. O que aconteceu? Eu sumi em 2017, um desafio enorme, no lugar do Bernardo, seleção olímpica. O Bernardo é meu irmão de coração, temos uma amizade. Sou o padrinho de casamento dele e ele do meu. Foi um desafio muito grande. Ao deixar a seleção, Renan relembrou os 6 anos em que esteve à frente da equipe. No início, conquistou a Copa dos Campeões em 2017 e a Copa dos Campeões em 2017 e a Copa dos Campeões em 2019. Depois, na Liga das Nações de 2021, o técnico não esteve no banco. Na época, ele ainda se recuperava da infecção por Covid-19, que o deixou 36 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Carlos Schwank foi o treinador na campanha. Nos Jogos de Tóquio, terminou em 4º lugar após perder a semifinal para a Argentina. Pois é, rapaz, a questão claro que ele vai voltar em breve, né, a comandar aí um clube, quem sabe também em uma outra função ali na seleção brasileira, né? Mas a saúde pediu um tempo, né, rapaz? E assim, o mais importante no ser humano é a saúde. Se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada. Então, boa recuperação aí pro treinador Dalzotto, né? E logo ele vai estar de volta aí no vôlei, não tenho dúvida disso, e agradecê-lo, né, por conseguir colocar o Brasil na próxima Olimpíada.
E Tiquinho Soares, rapaz, Tiquinho Soares vê Botafogo unido e fala sobre Laje, abre aspas, não conseguimos impor o que ele queria, o Botafogo venceu por 2-0 o Fluminense ontem domingo no Maracanã e voltou a abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Eleito o craque do jogo, Tiquinho destacou o coletivo e admitiu que o time não conseguiu corresponder durante a curta passagem de Bruno Lage pelo clube. Deixar bem claro que o grupo do Botafogo está fechado, está todo mundo unido. Infelizmente, com o nosso outro técnico, não conseguimos impor o que ele queria. Temos grandes jogadores, pode ser qualquer treinador que vier para cá, o mais importante sempre vai ser o Botafogo. Parabenizar a nossa equipe, fizemos um grande jogo diante de um grande adversário que está na final da Libertadores. Ressaltar nossa vontade, seguimos juntos. Disse aí o principal jogador do Botafogo nessa temporada, né? Tiquinho Soares voltou a marcar em 2 jogos consecutivos depois de mais de 2 meses. O jogador sofreu lesão importante no joelho esquerdo contra o Cruzeiro no 0-0 em 6 de agosto. Ficou fora de 6 partidas e voltou em 2 de setembro. Passou em branco nas 3 primeiras partidas, mas marcou contra o Goiás na última segunda-feira e neste domingo. A última sequência de 2 gols aí de Tiquinho Soares, né, havia acontecido contra o Santos no 2-2. Coritiba 4-1, 2 gols, e Guarani do Paraguai 2-1 entre 23 de julho e 2 de agosto. Pois é, o Tiquinho Soares que tá de volta, né, rapaz? Não só fisicamente, mas também ajudando o Botafogo com os seus gols. Evitou que o Botafogo saísse do Nilton Santos na última segunda-feira com uma derrota e agora ajuda o Botafogo a vencer o finalista, né, da Libertadores, a equipe do Fluminense. Já a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, falando do Flusão, né, rapaz? Fluminense que está na final da Libertadores da América. A torcida do Fluminense ficará no setor sul e terá 20 mil ingressos. A torcida do Fluminense vai ficar no setor sul na final da Comebol Libertadores. A entidade enviou um documento ao clube confirmando o pedido tricolor. Com isso, os torcedores do Boca ficarão no setor norte. Cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos na área atrás dos gols. Além da definição do lado da torcida tricolor, a Comebol também informou ao clube que Fernando Diniz e o banco do Fluminense ficarão do lado direito das cabines, local onde normalmente já se posicionam. A Comebol e os clubes ainda não anunciaram as vendas de ingressos destinadas especificamente para os torcedores. Boca e Fluminense aguardam uma reunião com a Comebol para tratar dos temas da decisão, incluindo a venda de ingressos. A tendência é que essa reunião ocorra durante a semana para definir esses detalhes. Apenas após esse encontro é que haverá informação sobre venda de ingressos para as torcidas. Boca Juniors e Fluminense se enfrentam na final da Comebol Libertadores no dia 4 de novembro no Maracanã, em horário a confirmar. Em caso de empate, a decisão vai para prorrogação. Antes, a equipe recebe o Corinthians no dia 19 pelo Brasileirão, no caso, o Fluminense. É o Fluminense que vai jogar esse Campeonato Brasileiro aí com a cabeça na Libertadores da América, né? Inevitavelmente é isso. Inevitavelmente é isso. Não tem como, né, gente? Não tem como. O principal objetivo do Fluminense é ganhar esse Libertadores da América. É ganhar a Libertadores da América, evidentemente que é. E o Renatão, hein, rapaz? O Renato Gaúcho perdeu o clássico Grenal para a equipe do Internacional e meteu o pé antes da coletiva, rapaz, e deixou os dirigentes do Grêmio irados. O presidente do Grêmio critica a ausência de Renato em entrevista, abre aspas, ninguém concordou, fecha aspas. Uma decisão do técnico Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho causou mal-estar no Grêmio. O time foi derrotado no Grenal 440 neste domingo, ou seja, ontem, no Beira-Rio. E o treinador deixou o estádio logo após o fim da partida, por conta aí de uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. O comandante gremista não concedeu entrevista coletiva. A protocolar manifestação pós-jogo
coube aí ao auxiliar Alexandre Mendes. Renato foi embora pouco depois do apito final, por conta aí de um compromisso familiar inadiável na manhã desta segunda-feira no Rio. O voo estava marcado para as 19h30. Assim que Mendes terminou de falar, o presidente Alberto Guerra tomou a palavra. Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão unilateral do treinador. Entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou internamente. Vamos avaliar isso, afirmou Guerra. O clima ficou ruim, claro, por conta do resultado em campo. O Grêmio teve mais uma atuação abaixo como visitante e sofreu 3-2 do rival no Beira-Rio. Sem vencer fora de casa desde o fim de julho, o treinador viu o Botafogo abrir 11 pontos de vantagem na liderança. Ele, Renato, tinha compromisso e saiu. Eu não poderia trancar a porta e dizer, tu não sai daqui. É isso. Internamente, vamos avaliar, falar com ele na reapresentação. Importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, o conselheiro de administração não está de acordo. O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não. Não é o caso. Seria punir o time. Ele está indo muito bem, fazendo excelente trabalho, mas tomou uma atitude contrária ao que achamos melhor, ressaltou o presidente. Mesmo com o revés no clássico, né, o Grêmio deu 3 dias de folga ao elenco, por conta da pausa no calendário para a data FIFA. Na quinta-feira, o time se reapresenta para 6 dias de preparação para o próximo compromisso no Brasileirão, dia 18, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, ou Liga Arena, né? Meu amigo, é uma situação difícil, né, rapaz? Complicado até de comentar. Renato Gaúcho sempre fez essas coisas. Eu, sinceramente, não é surpresa nenhuma para mim. Renato Gaúcho sempre fez essas coisas. Agora, cabe o presidente aceitar ou não. Pelo jeito, ele não aceitou, né? Pelo jeito, ele não acertou. Nós falamos aqui que o Flamengo não aceitou. Nós falamos aqui que o Flamengo já acertou tudo com o Tite. Já explicamos também para vocês que possivelmente amanhã, no Ninho do Urubu, o treino de amanhã na reapresentação do Rubro Negro será comandado aí pelo Tite. Mas como foi a primeira notícia né, que confirmou o Tite como técnico aí do Flamengo? Partes superam entraves financeiros e Tite é o novo técnico do Flamengo. Foi o que noticiava aí o GE. O Flamengo chegou a um acerto com o Tite ontem domingo e o gaúcho de 62 anos será oficializado como novo treinador do clube nesta segunda-feira. O Marcos Braz, vice-presidente aí de futebol do clube, e o Gilmar Veloz, representante do técnico, tiveram longa reunião para superar os últimos entraves financeiros. O contrato válido até dezembro de 2024 ainda não foi assinado. Isso ainda depende de questões burocráticas que não inviabilizam o acerto alcançado aí neste domingo. Pois é, o rubro-negro carioca já tem um técnico. Além da questão financeira, a reunião resolveu o tempo de contrato. Tite queria um período maior do que 1 ano e 2 meses, mas foi convencido de que o presidente Rodolfo Landim, com mandato aí a vencer em dezembro de 2024, não poderia oferecer algo maior. Havia uma distância financeira entre o que Tite queria e o que o Flamengo estava propenso a pagar, mas isso foi superado neste domingo. Outro ponto divergente se referia a gatilhos de premiação, mas isso também foi contornado. Tite, então, será o substituto de Jorge Sampaoli. Desde a demissão aí do argentino, o interino Mário Jorge comandou a equipe em 2 partidas. Vitória sobre o Bahia e empate contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão, né, rapaz? É o Tite que agora é técnico do Flamengo, do rubro-negro carioca. E aí, você gostou? É o técnico que vai tirar o Flamengo dessa situação, rapaz? Eu acho que sim, viu? Acho que se o Tite não der um jeito nesse Flamengo aí,
Claro que tem que mandar muita gente embora, como eu já disse aqui, né, nesse vídeo, mas até acho que algumas pessoas da diretoria também tem que, vazar. Não é só jogadores não, viu? O problema do Flamengo não é só técnico. Tem alguns medalhões ali que se acham mais importantes do que o Flamengo, né? Gente, segura um pouquinho aí que já eu volto pra gente falar de Campeonato Brasileiro, Série C, Série B, Série A do Brasileirão. Santos venceu o clássico contra o Palmeiras e continua fora da zona do rebaixamento. O Santos que venceu o Bahia, venceu o Vasco e agora vence o Palmeiras. Pois é, 3 vitórias seguidas que fez o Santos aí abrir pontos da zona do rebaixamento. Te fala já do clássico carioca também, o Botafogo venceu o Fluminense e a gente traz detalhes já para você. Vamos falar também, lógico, né, das chances, números aí de quem tá brigando pelo título, quem tá brigando por vaga na Libertadores, Copa Sul-Americana e rebaixamento. Segura aí que a gente volta já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com o segundo bloco e último, né, pra gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo, começando essa semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos, radialista, falar de Brasileirão, né, começando pela Série C do Campeonato Brasileiro. Série C define 4 clubes com acesso garantido à Série B do Brasileiro de 2024. A Série B do Campeonato Brasileiro conheceu neste domingo o último classificado para a edição do torneio em 2024. Após Brusque, Amazonas e Paysandu garantirem vaga na segundona do próximo ano, o Operário do Paraná carimbou o acesso ao vencer por 1-0 o São Bernardo pela 6ª rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. No outro jogo do domingo, o São José empatou com o Brusque em 0-0 e deu adeus à competição. No sábado, o Amazonas venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0 e garantiu a melhor campanha do Grupo C. Volta Redonda venceu o Paysandu, mas o acesso ficou com o Papão pelo critério de saldo de gols. Pois é, então, resultados da última rodada da fase da fase decisiva, né? Na Série C, Operário 1-0 para cima do São Bernardo, Brusque 0-0 com a equipe do São José do Rio Grande do Sul. Grupo C, Volta Redonda 1-0 para cima do Paysandu, Volta Redonda não conseguiu a classificação, e o Amazonas 2-0 para cima do Botafogo da Paraíba, né? No Grupo C, com o resultado, o Amazonas chegou aos 12 pontos e ficou com 4 vitórias e 2 derrotas nesta fase da disputa. O Papão, por sua vez,
cravou o acesso mesmo com a derrota por 1-0 para o Volta Redonda. A equipe paraense volta à Série B do Brasileiro após 5 anos distante da competição. No grupo B, o Brusque alcançou os 13 pontos e garantiu a liderança da chave e a melhor campanha dessa fase da competição. O Operário do Paraná, segundo colocado do grupo com 7 pontos, ganhos, garantiu acesso com 1 gol aos 40 minutos do segundo tempo e está de volta à segunda divisão pelo critério de mais gols marcados. Rapaz, o primeiro colocado do grupo B, o Brusque com 13 pontos, segundo colocado, o Operário do Paraná com 7 pontos, saldo de gol 0 e 9 gols marcados. Terceiro colocado foi o São Bernardo com 7 pontos também, saldo de gols 0 e 6 gols marcados, ou seja, por 3 gols, né? Ele acabou ficando de fora aí da vaga. E o quarto colocado foi o São José com 6 pontos. No grupo C, o primeiro colocado foi o Amazonas com 12 pontos. Segundo, o Paysandu com 10 pontos. Saldo de gols aí de mais 1. Já o Volta Redonda, que venceu o próprio Paysandu, ficou aí com... Ele precisava vencer por 2 gols de diferença, né? O terceiro colocado ficou na terceira colocação com 10 pontos. Mesma pontuação do Paysandu, mas o saldo de gols menos 1. Isso aí que acabou dando a classificação para o Paysandu. E a quarta colocação foi com o Botafogo da Paraíba, que não tinha chance mais, ficou com seus 3 pontos. Por terminarem líderes de seus grupos, Brusque e Amazonas garantiram vaga na grande final da Série C do Brasileirão. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, com os catarinenses tendo o direito de decidirem em casa por terem melhor campanha nesta fase da competição. Eu até falei durante a competição aqui que as 4 equipes passariam para a semifinal, mas não, eu acabei errando, né? Os 2 primeiros colocados, o primeiro colocado do grupo B, o primeiro colocado do grupo C, fazem a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos falar de Série B do Brasileirão então, para você que está aí ligado com a gente. 31ª rodada. Não está toda ela concluída, porque hoje ainda teremos às 8 horas da noite o Sport, que recebe a equipe da Ponte Preta. Os demais jogos: Mirassol 2-0 para cima do Londrina, Chapecoense 0-0 com o ABC, Atlético Goianiense 1-0 para cima do Ituano, CRB 2-0 para cima do CSA, na verdade do Ceará. Tombense empatou em 1-1 com o Juventude. Botafogo de Ribeirão Preto foi surpreendido em casa, né? Pelo Avaí. 1-0 o Avaí nesse confronto. Sampaio Correia empatou com o Novo Horizontino em 1-1. Guarani 1-1 com Vila Nova. E o Criciúma bateu o líder Vitória por 1-0. E como eu já disse, hoje, completando a 31ª rodada do Brasileirão, teremos o Sport contra a equipe da Ponte Preta. 32ª rodada, que só vai acontecer, abrir aí, né? No dia 10. Dia 10 abre, ou seja, amanhã, né? Mais conhecido também como amanhã, o ABC recebe a equipe do Mirassol. Dia 11, que é na terça-feira, aliás, que é na quarta-feira, né? Dia 11, que é na quarta-feira, teremos o Vila Nova contra o Botafogo. Na sexta-feira teremos o Criciúma contra a Chapecoense. A Série B não vai parar nessa data FIFA. Criciúma contra a Chapecoense. O Ituano recebe a equipe do CRB já no sábado. No sábado também teremos o Novo Horizontino contra a Tombense. O Ceará também no sábado mede forças contra o Sampaio Correia. A Ponte Preta, que joga hoje contra o Sport, joga contra a equipe do Atlético Goianiense, lá no seu Moisés Lucarelli, em Campinas. No Barradão, no domingo, teremos o Vitória, o líder Vitória, que mede forças contra a equipe do Guarani. O Guarani, que nesse momento é o 4º colocado na tabela de classificação, encontro aí do primeiro contra o 2º colocado no Brasileirão, né? Pois é, teremos ainda no domingo, né? O Londrina contra o Avaí e o Juventude, que mede forças com jogo de 6 pontos aí contra a equipe do Sport na outra segunda-feira, ou seja, o Sport joga hoje, segunda-feira, e também joga na outra segunda-feira aí, para fechar a 32ª rodada do Brasileirão. A tabela de classificação: o Vitória, mesmo com a derrota, continua
na liderança da competição com 58 pontos, 4 a mais que o Juventude, que pode perder aí a segunda colocação hoje em caso de vitória ou empate do Sport contra a Ponte Preta. Juventude em segundo, 54, o Sport em terceiro com 54 pontos. 54 pontos também para o Guarani, na quarta colocação, mas já vê ali o Atlético Goianiense em quinto com 53, em sexto o Novo Horizontino 52, em sétimo Criciúma 51, em oitavo Mirassol 49, em nono CRB 48 e em décimo Vila Nova também com 48 pontos. 11º Ceará 42, Botafogo de Ribeirão Preto é o 12º com 40, 13º Sampaio Correia 35, 14º Ituano 34 pontos. Que coisa, né, gente? O ano passado o Ituano ficou ali a uma vitória de conseguir o acesso para a Série A. Se ele tivesse vencido o Vasco, ele conseguiria, no ano passado, né, o acesso para a Série A desse ano. E ele acabou perdendo por 1-0. E hoje o Ituano faz uma campanha ali de fugir do rebaixamento, tá? 4 pontos da zona do rebaixamento. Que coisa, né, Bahia? Que coisa, meu amigo. Avaí na 15ª colocação também com 34 pontos. 16º Ponte Preta, 33 pontos. 17º abrindo a zona de rebaixamento, a Chapecoense, 30 pontos. O 18º é o Tombense, 27. 19º Londrina, 24. E o já rebaixado, né? O ABC com 20 pontos até aqui. É a situação de momento do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar de Série A do Brasileirão para você que está ligado com a gente, para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo aqui, esse começo de semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos até dar um pulinho até analisar aqui as estatísticas do espião estatístico. Botafogo tem 81% de chances de título, Santos 71% de ficar na Série A, Bahia tem 66% e Vasco tem 54%. Bateu em 99,97% a probabilidade de o Botafogo ir para a Libertadores do ano que vem, segundo as projeções do espião estatístico, embora não esteja matematicamente classificado devido a confrontos diretos e potenciais defensivos e ofensivos. Estatisticamente, é improvável que o Botafogo termine o Brasileirão abaixo da 6ª colocação. A rodada 26 será concluída no próximo sábado com o jogo Cuiabá e Cruzeiro, após 3 derrotas consecutivas ou seguidas aí, né, por um empate no Brasileirão, em que acabaram aí em demissão do técnico português Bruno Lage. Botafogo derrotou no Maracanã o último mandante invicto, o Fluminense, e teve uma rodada praticamente perfeita. Com a vitória por 2-0 no Maracanã, as chances de o Botafogo se tornar o campeão do Brasileirão cresceram 19 pontos percentuais, passando de 62% para 81%. O Botafogo tem agora 9 pontos de vantagem para o segundo colocado da classificação, no caso o Bragantino, com 55 pontos contra 46. 55 pontos contra 46 aí do Braga. Faltam 12 rodadas e 36 pontos a disputar. Chances de títulos. O Botafogo tem 80,8% de chance. O Bragantino, que é o segundo colocado, tem 9,4% de chance. O Palmeiras tem 4,1% de chance. E o Grêmio tem 2,8% de chances de ser campeão brasileiro. Pois é a situação de momento, né? Chances de permanecer na Série A. Na luta para permanecer na Série A em 2024, a torcida que mais tem a comemorar é a do Santos, que com a vitória fora de casa sobre o Palmeiras, aumentou em 17 pontos percentuais suas chances de seguir na elite do futebol brasileiro em 2024. Após perder em casa para o Cruzeiro na rodada 23, as chances de o Santos continuar na Série A tinha caído para 23%, mas subiram para 40% depois de derrotar Bahia em Salvador, subiu para 53% após golear o Vasco na Vila Belmiro e agora foram para 71%. Chances então de permanecer na Série A. O Internacional tem 83,7%
de chances de continuar. O Corinthians, 83,4%. O Santos, 70,5%. O Bahia tem 66,4%. O Vasco tem 54,0%. Goiás, 53,5%. O América Mineiro, 3,4%. E o Coritiba, que venceu o Galo ontem fora de casa, tem 2,8% de chances de permanecer na Série A para o ano que vem. Depois do Santos, quem mais conseguiu melhorar suas chances de seguir na Série A foi o Bahia. Seu potencial de permanecer na Série A em 2024 cresceu 10 pontos percentuais, de 57% para 67%. Já o Internacional, com a vitória sobre o rival Grêmio, aumentou em 8% suas chances de ficar na Série A, de 76% para 84%. No sentido oposto, o Goiás foi a equipe que teve a maior queda em suas chances de seguir na Série A. Após ser goleado em casa pelo Bahia por 6-4, o potencial de o Goiás seguir na Série A caíram 17 pontos percentuais, de 70% para 53,5%. Esse viés aí de queda nas chances de permanecer na Série A também afetou o Vasco, que após empatar em casa com o São Paulo, perdeu 12 pontos percentuais de potencial de seguir na elite. Suas chances de ficar na Série A caíram de 66% para 54%. E chances de Libertadores da América. A torcida do Fortaleza tem uma certeza: se está sonhando, não quer ser acordada de jeito nenhum, né, rapaz? De jeito nenhum. Além de ter conquistado aí na última semana a classificação para a final da Copa Sul-Americana, derrotou o América Mineiro em casa por 3-2 após começar perdendo por 2 gols de diferença. E como consequência, aumentou de 35% para 55% seu potencial de terminar o Brasileirão no G6 e conquistar via Brasileirão uma vaga na Libertadores 2024. Um crescimento de 20 pontos percentuais. Se for campeão da Sul-Americana, já terá uma vaga direta na fase de grupos. No Brasileirão, a chance de o Fortaleza terminar a competição entre os 4 primeiros colocados cresceu de 14% para 27%, quase dobrando, mas ainda são chances baixas. Por enquanto, a chance de título na Sul-Americana é bem maior. Então, chances de G4, Botafogo 99,2%, o Bragantino 78,1%, Palmeiras 56,9%, Grêmio 47,9%, Flamengo 34,8%, Fortaleza 26,7%, Atlético Paranaense 25,3% e o Fluminense com 23,4%. O vice-líder Bragantino empatou com o Coritiba, com o Atlético Paranaense e aumentou aí. Na verdade, o vice-líder Bragantino empatou em Curitiba com o Atlético Paranaense e aumentou suas chances de terminar o Brasileirão entre os 4 primeiros colocados, de 68% para 78%. Botafogo, Bragantino, Palmeiras e Grêmio têm as maiores chances de terminar o Brasileirão no G4, mas com o empate contra o Corinthians, o Flamengo aumentou seu potencial de 27% para 35%. As chances de o Flamengo ficar entre os 6 primeiros passaram de 55% para 64%, um aumento de 9 pontos percentuais. Pois é, o Brasileirão 2023, né, rapaz, pegando fogo nessa reta decisiva. E é bom lembrar, depois dessa parada para a Copa do Mundo, né, para os jogos aí das eliminatórias, a chamada data FIFA, não vai ter parada mais. Aí o Brasileirão vai ter jogos sábado, domingo, quarta e quinta. Sábado, domingo, quarta e quinta, até terminar, né? A última parada aí, para quem quiser fazer os seus ajustes, é agora. Depois não tem essa questão de parada mais. Depois é jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo. E aí, que tá brigando por rebaixamento, vaga na Sul-Americana, na Libertadores, no título, é a hora. A hora é agora de ajustar aí as últimas, né? Colocar ali, mudar as últimas peças ou recuperar alguém que esteja machucado. A chance é agora. Os jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que vai faltar ainda o jogo do Cuiabá
com o Cruzeiro, que acontece no próximo sábado, dia 14, para fechar aí, na verdade, né, essa 26ª rodada. Mas os jogos que já aconteceram, no sábado, um jogão entre Goiás e Bahia, jogo de 10 gols. Bahia 6-4 fora de casa. Vasco recebeu também no sábado a equipe do São Paulo. São Paulo acabou desperdiçando um pênalti e eu, como torcedor do Vasco, fiquei muito bravo, sinceramente, fiquei muito bravo com esse pênalti que foi dado a favor do São Paulo. Nada contra o São Paulo, o São Paulo não tem culpa de nada. São Paulo não tem culpa de nada, estou falando do árbitro, porque assim, eu tô com, aqui meus braços, eu tô com o braço aqui, eu não posso pensar, a bola, eu tô olhando aqui pro jogador para marcar o jogador, eu não posso pensar em tentar travar o jogador do São Paulo e me preocupar ao mesmo tempo com o meu braço já tá aqui, né? Então assim, como que eu só tenho eu posso pensar uma coisa. A mente da gente não dá esse poder de a gente pensar duas coisas ao mesmo tempo, não tem como. Ao mesmo tempo não tem como, você pensa uma, depois você pensa outra. E aí o jogador do São Paulo dá um toque, a mão do Léo tá ali, e a bola vai de encontro à mão do Léo, não que a mão do Léo vai de encontro à bola. Não é aquela coisa que nem foi marcado o pênalti contra o Flamengo, o jogador do Corinthians chuta a bola vai em direção ao gol. E aí o jogador do Flamengo interrompe, abre o braço do jogador do Flamengo abre, ou seja, amplia o espaço. No caso do pênalti que foi marcado contra o Vasco, não. O braço do Léo tá ali. A bola bate no braço de Léo. Não é que o Léo, a bola ia passando, o Léo meteu a mão. Opa, aí não. Né? Eu achei que o árbitro errou, mas quero saber também da sua opinião, evidentemente, nesse vídeo, sobre essa penalidade marcada aí contra o Vasco em São Januário. O Wellington Rato foi para a bola, bateu e o Léo Jardim defendeu a penalidade do São Paulo, né? O Vasco teve bola na trave, o goleiro também, Rafael, pegando fazendo algumas defesas. O jogo foi bastante movimentado, mas ficou aquele gostinho para o Vasco, né? Ter vencido e poderia estar fora nesse momento da zona do rebaixamento, porque os resultados acabaram não ajudando também ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco, que momentaneamente com o empate havia saído da zona de rebaixamento, mas depois acabou voltando. São Paulo já está na Libertadores da América, agora precisa aí, chegou aos 35 pontos, né? Precisa de 10 pontos, são mais 3 vitórias e um empate para que o time do São Paulo matematicamente se livre da questão do rebaixamento, né? Chegar na pontuação ideal, que é 45. Eu até acho que essa pontuação vai ser um pouco mais baixa esse ano aí, né? Mas foi um jogo bastante movimentado, chance, o Vasco esperou demais o time do São Paulo, mas foi um jogo de dois gigantes do futebol brasileiro. Falando em gigantes do futebol brasileiro, o Corinthians, fechando os jogos do sábado, recebeu o Flamengo. Os times de maiores torcidas maiores torcidas, né, do nosso país. Jogo em que o Flamengo no primeiro tempo esteve muito bem, até fazer o gol, né? Quando fez o gol, o time do Flamengo acabou querendo segurar o resultado, e você querer segurar o resultado contra o Corinthians na arena, aquela bola rodando para lá, rodando para cá, toda hora o Corinthians tentando, e numa dessas, o chute, né, do jogador do Corinthians, e de repente a zaga do Corinthians a zaga do Flamengo tenta tirar a bola bate no braço do jogador do Flamengo, acho que o Léo, né? Léo Pereira, se eu não me engano, e o pênalti ali foi marcado, e bem marcado, né? Realmente foi pênalti. E aí o jogo saiu empatado em 1-1. Resultado ruim para as duas equipes. O Flamengo deixou aí de estar no G4 nesse momento, porque se ele vence, ele teria 46 pontos, estaria ali junto, né? Aliás, ele seria o segundo colocado, que o Bragantino empatou, ele teria a mesma pontuação que o Bragantino, mas teria uma vitória a mais que o clube da Massa Bruta, né? O clube aí, o time do Bragantino. O Flamengo seria o segundo colocado nesse momento, caso tivesse conseguido a vitória. Já o Corinthians, se tivesse conseguido os 3 pontos, estaria com 33 pontos, teria aberto ali 6 pontos da zona do rebaixamento. Nesse momento, a diferença é de 4 pontos para o primeiro time que abre ali a zona do rebaixamento. Então, resultado ruim para as duas equipes. O Fluminense teve o clássico no domingo, abrindo os jogos do domingo contra a equipe do Botafogo. O Fluminense
que vinha aí, né, de uma vitória muito boa na Libertadores da América, semifinal contra o Internacional no Beira-Rio de virada, e claro, toda a animação, toda a leveza, né, que proporcionou tudo isso, mas no clássico carioca, o Botafogo mais concentrado no jogo, precisando do resultado mais do que o time do Fluminense. O Botafogo foi para cima, decisivo Tiquinho Soares, né? E também o time do Botafogo, né? Totalmente diferente daquele time que jogou contra o Goiás, muito agressivo, foi para cima querendo resultado, conseguiu 2-0 no primeiro tempo, foi cozinhando no segundo tempo, né? Teve algum susto, bola na trave, enfim, mas conseguiu vencer o clássico carioca por 2-0. Com isso, o time do Botafogo ampliou aí a sua vantagem na liderança do campeonato e fica cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, que nesse momento está deixando o Campeonato Brasileiro no stand-by para depois, né? Então, lógico que a cabeça, a mentalidade, o pensamento não só do Fluminense, dos jogadores, mas da diretoria, dos torcedores, a mentalidade hoje, a mente, o pensamento é Libertadores da América. Se você for conversar hoje com o torcedor do Fluminense, aliás, falando em Fluminense, a gente vai trazer em breve aqui o Nilson Silva para falar dessa decisão entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã, dia 4. Vou trazer ele aqui, já fiz o convite, ele já aceitou. Assim que ele me mandar um material gravado aí, eu vou trazer aqui para vocês que estão ligados com a gente. Possivelmente nessa semana, amanhã ou quarta-feira eu trago para vocês aqui. Então, é o Fluminense que está com a cabeça na Libertadores e dá para culpar o Fluminense por ter perdido aí por 2-0 para o Botafogo, porque o Botafogo vem fazendo um campeonato muito bom. No outro clássico, o clássico paulista, tivemos o confronto entre Palmeiras e Santos. Ao contrário do Fluminense, que conseguiu a vaga para a Libertadores no meio de semana passado, o Palmeiras foi naquela coisa de ressaca, aquela ressaca ruim, né? De ter perdido para o Boca a vaga até a final da Libertadores da América. E foi jogar com tudo isso, né, com todo esse peso contra o Santos. Até começou bem, fez 1-0, teve as suas oportunidades para ampliar o placar, mas não conseguiu. E o Santos, provando que está vivendo uma boa fase, o Santos consegue empatar, e mais que isso, não só empatar, conseguiu a virada por 2-1 sobre o Palmeiras, né, o atual campeão brasileiro. E com isso, o Santos não só deixou a zona de rebaixamento, porque tinha entrado, né, com os jogos que havia acontecido, o Santos tinha voltado para a zona de rebaixamento, ele não só deixou a zona de rebaixamento, como ele abriu 3 pontos da zona da degola. Muito bem o Santos, 3 jogos, 3 vitórias, os 3 últimos jogos o Santos fez os 3 pontos e saiu da zona de rebaixamento aí. Agora o momento do Palmeiras é muito ruim, né, gente? Até o Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras está com dificuldades não de criar, mas de concentração. Os jogadores estão com falta de concentração, evidentemente por tudo que aconteceu, né, nos jogos aí, principalmente no jogo contra o Boca, né? Então o Santos não tem nada a ver com isso, venceu mais um jogo, venceu aí a equipe do Palmeiras, o atual campeão brasileiro, como eu já disse para você que está ligado aí com a gente. No outro clássico, o clássico gaúcho, deu o Internacional 3-2 para cima da equipe do Grêmio. O Inter se aproxima ali, na verdade, sai daquela parte de baixo da tabela, chega a 32 pontos e abre ali 5 pontos da zona do rebaixamento. Gordura importante para dar uma tranquilidade para o restante dos jogos, porque se o Grêmio perde, aliás, se o Inter perde para o Grêmio, né, claro que a diferença ia ficar ali em 2 pontos, ia ficar perigoso, ia ficar muito perigoso para o time do Internacional. Ia ficar em 2 pontos ali, 3 pontos a diferença, ia ficar muito perigoso. O time do Internacional aí, devido a tudo que aconteceu aí no meio de semana passado, né, quando o Inter em casa perdeu a classificação para a final da Libertadores contra o Fluminense, o Internacional que perdeu um caminhão de gols, estava vencendo por 1-0, tomou uma virada aí em 6 minutos. Já o Grêmio tinha a chance de pelo menos continuar aí a perseguição contra o Botafogo, ficou nos seus 44 pontos, mas continua no G4 do Brasileirão. Tivemos o Atlético Mineiro que tinha a rodada perfeita, o adversário perfeito para fazer um ótimo jogo em casa na sua MRV Arena e conseguiu uma vitória tranquila. Meu amigo, não é que o Atlético Mineiro
conseguiu perder para o lanterna da competição. Agora não é lanterna mais, porque com a vitória o América Mineiro acabou assumindo aí a lanterna da competição. Mas até então o Coritiba era o lanterna da competição, né? E aí perde em casa e de virada pro Coritiba, o Atlético Mineiro. Sinceramente, é inaceitável o time que o Atlético tem perder em casa pro Coritiba. Coritiba é o saco de pancadas do campeonato, gente. O Vasco ganhou de 5 do Coritiba, assim, foi, sabe, era para ter sido mais. O Bahia foi até Curitiba e ganhou de 4 Coritiba, né? São Paulo tinha ganho do Coritiba praticamente com time reserva. Então, é inaceitável um time que quer buscar a Libertadores da América. Se o Galo ganha, o Atlético chegaria a 43 pontos, ficaria a 1 ponto do G4. A 1 ponto do G4, né? Ele ficaria ele teria 43, ele estaria no lugar do Fortaleza hoje com 43 pontos em sexto. A 1 ponto do Flamengo, que é o quinto, e a 1 ponto do Palmeiras, que é o quarto colocado. Olha a diferença. Já o Coritiba, essa vitória pro Coritiba foi maravilhosa, né? Chegou a 20 pontos, saiu da lanterna da competição, lógico que ainda está longe de sair da zona do rebaixamento, são 10 pontos, na verdade 8 pontos, né, de diferença para o 16º colocado nesse momento, que é o Bahia, uma posição fora da zona do rebaixamento. Tivemos também o empate entre Atlético Paranaense e Bragantino dando uma freada aí naquela motivação, naquela empolgação toda, sendo o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Fortaleza recebeu o ameaçado América Mineiro. América Mineiro fez 2-0. Fortaleza poupou alguns jogadores, né? Devido ao desgaste aí da sequência de jogos, principalmente do jogo contra o Corinthians, né? Classificação do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana. Foi um jogo muito pegado, né? Então o Vojvoda acabou poupando alguns jogadores. Mesmo assim, Fortaleza acabou, depois de estar perdendo por 2-0, acabou virando o confronto para 3-2. Com isso, a classificação ficou a seguinte: Botafogo 55 pontos, em segundo o Bragantino 46, em terceiro o Grêmio 44 e em quarto a equipe do Palmeiras com 44 pontos, com a mesma pontuação que a equipe do Flamengo. Só que no saldo de gols o Palmeiras ganha, né? Aí do Flamengo é 18-7. O Fortaleza é o sexto colocado com 42 pontos, em sétimo o Fluminense 41, em oitavo o Atlético Paranaense 41 pontos, em nono o Atlético Mineiro 40 pontos, em décimo São Paulo 35 pontos, 11º Cuiabá 32 pontos, 12º Internacional também com 32 pontos, 13º Corinthians 31 pontos, 14º Santos 30 pontos, 15º Cruzeiro 30 pontos, 16º Bahia 28 pontos, 1 ponto a mais que o Vasco da Gama com 27, que abre a zona do rebaixamento. Em 18º o Goiás também tem 27 pontos, mas perde aí na questão de número de vitórias pro Vasco da Gama. O Coritiba com a vitória chegou a 20 pontos e assumiu a 19ª colocação, saiu da lanterna, jogando a mesma, né? Jogando a mesma para o América Mineiro, a 20ª colocação com 18 pontos. O América Mineiro se complicando demais, são 10 pontos, né, para sair da zona do rebaixamento. 10 pontos ali do 16º colocado, Bahia, que está uma posição fora da zona da degola. Próxima rodada, que será a 27, né? Depois dos 2 jogos da Seleção Brasileira na data FIFA, dia 18, numa quarta-feira, teremos o Grêmio recebendo a equipe do Atlético Paranaense. Também na quarta-feira o Coritiba recebe, não nessa, viu? Não, passando essa na outra quarta-feira. O Grêmio recebe então o Atlético Paranaense na quarta. Quarta-feira também o Coritiba recebe o Cuiabá. O Coritiba vem de 2 vitórias seguidas contra 2 Atléticos. O Paranaense e também o Atlético Mineiro. O América Mineiro também na quarta-feira recebe a equipe, o líder da competição, o Botafogo. O Vasco joga contra o Fortaleza. O Goiás recebe a equipe do São Paulo. Teremos também na quarta-feira o Bahia recebendo o Internacional. Jogos da quinta-feira são os seguintes: o Palmeiras mede forças contra o Atlético Mineiro. As duas equipes vêm de derrota e pelo mesmo placar, né? 2-1, só que o Atlético Mineiro mais grave. O Atlético Mineiro perdeu para o lanterna da competição. O Palmeiras perdeu para o Santos, é o clássico paulista. O Cruzeiro que folgou nessa rodada, está ali a 3 pontos da zona do rebaixamento.
tem o Flamengo pela frente na próxima, passando essa quinta-feira, na outra quinta-feira. O Santos também, no dia 19, em uma quinta-feira, joga contra o Bragantino, que é o segundo colocado da competição. Santos que vem de 3 vitórias seguidas, mas precisa vencer, né? Precisa vencer o Bragantino para não voltar para a zona do rebaixamento. Porque se o Santos perder, por exemplo, para a equipe do Bragantino em casa, e o Vasco e o Bahia vencerem os seus jogos, tem o Cruzeiro ainda, né? O Cruzeiro também tem que perder o seu jogo, né? Para que o Santos entre na zona do rebaixamento. Tem isso ainda. Então teria que vencer, teria que ter vitória aí de Vasco, Bahia e Cruzeiro para o Santos voltar para a zona de rebaixamento, né? Tem isso também. Então por isso que essa vitória do Santos foi importante. Que ele passou ali de grandes adversários, né? Que os mesmos vão ter que ter uma rodada 27 assim espetacular para que o Santos volte. E ainda mais o Santos jogando em casa, né? Empolgado agora com 3 vitórias seguidas contra o Bragantino, que não deixa de ser um time perigoso, né? E fechando a 27ª rodada, o Fluminense vai receber no seu Maracanã, aliás, no Maracanã, né? No Maracanã, a equipe do Corinthians. O Corinthians que é outro time que também está ali na beira da zona de rebaixamento, 4 pontos. Separa o Corinthians do Vasco, que abre a zona do rebaixamento. É os jogos da 27ª rodada do Brasileirão. E com isso, a gente fecha aqui esse nosso primeiro vídeo, abrindo essa semana de vídeos aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Claro que a gente volta às 18 horas com as informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Claro, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Belezinha? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se gostou, tem um espacinho de comentários aqui para você falar aí sobre o que trouxemos aqui de notícias para vocês aqui nesse nosso vídeo de abertura desta segunda-feira e também desta semana. Belezinha? Deixa aí o seu like também. Compartilha esse nosso vídeo com seus amigos. Pega esse link aí desse vídeo, né? E compartilha aí com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal, porque também é muito importante pra gente. Não esqueça de acionar lá o sininho de notificações em todas, porque isso faz com que o YouTube te avise em primeira mão que tem vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Beijão no coração, abraço pra vocês também e até às 18 horas, se Deus quiser. Tamo junto!